Olá, boa noite. Boa noite. A polícia do Rio de Janeiro ouviu mais um jogador do Botafogo de Ribeirão Preto suspeito de estuprar uma mulher num hotel. A repórter Natália Fonseca tem as informações ao vivo. Boa noite, Natália. Quem prestou o depoimento hoje? Boa noite, Lacombe. Hoje foi o Dudu Atamoto que foi ouvido pela polícia. Ele ficou cerca de 2 horas na delegacia e saiu sem falar com a imprensa. Ontem foi o jogador João Diogo que também prestou depoimento. Outro envolvido no caso, o argentino Lucas Delgado, teria voltado ao seu país de origem dias após a denúncia do crime e ainda não tem previsão para depor. Em nota, o Botafogo de Ribeirão Preto informou que Lucas Delgado já teve o contrato rescindido. Dudu Atamoto e João Diogo foram punidos por infração disciplinar. O clube aguarda a confirmação das investigações para decidir sobre eles. Imagens das câmeras de segurança mostram os jogadores entrando no quarto de hotel. Vamos ver na reportagem. As imagens são do corredor do hotel, que fica na zona portuária do Rio. A vítima e o jogador argentino Lucas Delgado chegam juntos. Os dois se conheceram em uma boate na Barra da Tijuca e a mulher aceitou ir embora com ele. Logo depois, Lucas deixa a mulher na porta do quarto e desce para trocar a chave. Em seguida, eles entram. Outros jogadores chegam. Entre eles estão Dudu Atamoto e João Diogo, que aparece tirando a bermuda antes de entrar em um quarto. Poucos minutos depois, a câmera do hotel flagra João indo para a porta do quarto onde estava o casal. Dudu também segue na mesma direção. Eles esperam por um tempo e entram. Em seguida, a mulher sai, mas antes de entrar no elevador, Dudu Atamoto a segura e a leva para outro quarto, onde ela fica por 7 minutos. No último trecho do vídeo, a vítima aparece indo embora. As gravações não mostram as agressões e os abusos que a vítima denunciou ter sofrido por não aceitar ter relações sexuais com os outros 2 jogadores depois que eles entraram no quarto. Mas o material está sendo analisado pela polícia, que já ouviu os funcionários do hotel e apura o crime de estupro coletivo. Hoje, no início da tarde, o jogador Eduardo Atamoto esteve na delegacia que investiga o caso. Ele é apontado pela vítima como responsável por uma mordida que feriu um dos seios dela. Ontem, João Diogo, outro atleta investigado, prestou depoimento. Está aqui livre, espontânea vontade para comprovar a inocência dele, porque ele é inocente. Em Fortaleza, o promotor de justiça Antônio Ricardo Brisdo Nunes foi condenado a pagar uma indenização de 4 salários mínimos à família do comerciante assassinado por ele em agosto. Em depoimento, o promotor afirmou que matou Durval César Leite de Carvalho, de 72 anos, por causa de ciúmes. A mulher do assassino teve um relacionamento com a vítima há 45 anos. Câmeras de segurança gravaram o criminoso fugindo da casa de Durval depois de cometer o crime. Ainda não foi localizado o piloto de avião Luiz Cláudio Petri, de 43 anos. Ele fazia um voo de lazer num monomotor que caiu no rio Guaíba, em Porto Alegre, ontem à tarde. Parte das asas, da cabine, da cauda e o motor foram encontrados e serão usados na investigação sobre as causas do acidente. A polícia tenta identificar o homem que esfaqueou uma mulher num shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro. Imagens dele, feitas pouco antes do ataque, foram divulgadas. O homem foi reconhecido pela vítima através desta imagem. Câmeras de segurança do shopping flagraram o agressor circulando pelos corredores antes do crime. A empresária Priscila Reis, de 32 anos, contou que estava entrando no carro para ir embora, quando foi abordada por um homem que dizia estar sob efeito de drogas. Quando eu dei por mim, ele já estava com a faca na mão. Eu queria sair de dentro do carro, mas ele queria que eu passasse para o banco do lado. E aí, naquele momento, eu não sabia se era um sequestro relâmpago, se podia ser uma pessoa para fazer uma maldade comigo. E aí, sem pensar muito bem, eu acabei reagindo inconscientemente. Eu reagi, não consegui pensar nos meus atos, não consegui pensar que poderia, acontecer uma coisa mais grave. O caso aconteceu no último domingo no estacionamento do Shopping Rio Sul, que fica em Botafogo, na zona sul do Rio. Priscila foi ferida na mão e nas pernas. Ela recebeu os primeiros socorros no posto médico do shopping e precisou fazer uma cirurgia na mão. Nenhum segurança estava lá para poder me ajudar. Então você pensa que num lugar desse que a gente acha que está seguro e não está.
O homem fugiu sem levar nada. As imagens dele estão sendo analisadas pela polícia. Em nota, o Shopping Rio Sul disse que a segurança imediatamente acionou a PM e que está dando o suporte necessário à vítima. Centenas de municípios de Minas Gerais estão em alerta para novas tempestades. Em apenas 4 dias, o volume de chuva na capital mineira já ultrapassou 50% da média histórica para todo mês. E esse volume causou estragos por todo o estado. As ruas de São Gonçalo do Sapucaí, no sul do estado, ficaram cobertas de gelo hoje à tarde. Ontem, a cidade foi atingida por um temporal. Segundo moradores, a chuva durou cerca de 20 minutos. Mais de 200 casas foram afetadas e cerca de 40 pessoas ficaram desalojadas. A prefeitura decretou estado de calamidade pública. Foi feio, gente. Na mesma região, motoristas que passavam pela rodovia Fernão Dias tiveram que reduzir a velocidade por causa da chuva de granizo. A pista ficou com tanto gelo acumulado que parecia neve. Nossa, meu corpo chega até a arrepiar, gente. Olha isso aí, ó. Tudo gelo. Em todo o estado de Minas Gerais, mais de 500 municípios estão em situação de alerta para temporais com ventos de até 100 km por hora. Neste mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, os pontos em vermelho indicam as regiões com chuva forte. Nós estamos com muitas instabilidades causadas principalmente pelo calor e a alta umidade do ar, além do alto grau de instabilidade que é comum na atmosfera nesta época do ano, que geram justamente essas nuvens de tempestades com grande potencial de provocar granizo, descargas elétricas, rajadas de vento e chuva forte. Em Contagem, na Grande BH, o temporal de segunda noite deixou ruas alagadas. A enxurrada atingiu casas e veículos. Olha o sofrimento da comunidade. Hoje, os bueiros amanheceram cobertos de lixo e entulho. Os moradores contabilizaram os prejuízos. Geladeira, guarda-roupa, o sofá que encheu. Só pra você ver a altura que é a minha casa. A água chega a entrar lá dentro. A água entra não só na minha, do vizinho, da vizinha ali para frente. Aqui vira um rio. Aqui em Belo Horizonte, o volume de chuva previsto para as próximas 48 horas levou a Defesa Civil a emitir alerta de risco geológico. A população deve redobrar os cuidados com a possibilidade de queda de muros, deslizamentos de encostas e desabamentos. Hoje à tarde, a chuva veio com granizo e ventania. Moradores de vários bairros registraram a tempestade. Preocupados, motoristas que estavam na rua tentaram proteger os carros. Ontem à noite, o rio Arrudas quase transbordou e uma das principais avenidas da cidade foi interditada. Segundo o INMET, em apenas 4 dias, o volume de chuva na capital mineira já ultrapassou 50% da média histórica do mês de outubro. A tendência é de uma semana de instabilidade no tempo, com pancadas de chuvas, inclusive aqui para Belo Horizonte e região metropolitana, assim como também para as outras áreas do estado de Minas Gerais. O Tribunal Superior Eleitoral finalizou a contagem de votos das eleições apenas hoje de manhã. A urna de uma seção da cidade de Coari, que fica no interior do Amazonas, quebrou e o voto foi manual, que acabou atrasando o término da apuração. Veja então como ficaram os números. Dos mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar, pouco mais de 123 milhões e 600 mil compareceram às urnas, 79,05% do total. Os votos válidos totalizaram 118 milhões 229 mil 719. As abstenções, 32 milhões 770 mil 982, ou seja, 20,95% dos eleitores não apareceram para votar. Os votos nulos somaram 3.487.874, o que corresponde a 2,82% do total. E os brancos, 1.964.779, 1,59% do total. Lula obteve 57.259.504 votos, 48,43% dos votos válidos. E Bolsonaro, 51.072.345, 43,20% dos votos válidos. As negociações entre os partidos para definir alianças do segundo turno movimentaram o estado de São Paulo. O candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, recebeu o apoio do ex-candidato e atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia.
Quem tem as informações ao vivo é a repórter Joyce Mafezoli. Oi, Joyce, boa noite. Oi, Érica. Boa noite a você, Lacombe. Boa noite a todos. Rodrigo Garcia manifestou hoje cedo apoio a Tarcísio de Freitas no segundo turno. Garcia terminou a corrida eleitoral em terceiro lugar com 18,4%, com mais de 4 milhões de votos. Ao comentar o apoio de Garcia, Tarcísio estava acompanhado do presidente estadual do Progressistas, Guilherme Mussi, e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que está responsável aí por costurar também o apoio de Garcia ao presidente Bolsonaro. O PP, Partido Progressistas, também declarou apoio ao candidato do Republicanos. O anúncio foi feito hoje em São Paulo, aqui no diretório estadual do partido. O PP, no primeiro turno, fez parte da coligação do atual governador e ex-candidato Rodrigo Garcia, do PSDB. Vamos ouvir o que Tarcísio de Freitas falou sobre essas alianças. Existe no PSDB uma adesão natural a uma linha anti-PT, a uma linha programática, né? Eu não imagino o PSDB agora apoiando o PT. Acho que isso não vai acontecer. É um apoio de peso, um apoio importante. Já queria, desde o primeiro turno, era um sonho nosso. O PP tinha a palavra empenhada, algo perfeitamente compreensível, e ficava aquele desejo, olha, passando para o segundo turno, eu queria ter o PP comigo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda em São Paulo. Ele participou de 2 encontros com pastores e lideranças da Assembleia de Deus na Zona Leste de São Paulo e na região central. Ainda hoje, o presidente deve visitar os 2 policiais baleados no último domingo numa escola que foi local de votação aqui em São Paulo. Os PMs Jefferson e Luana estão internados no Hospital das Clínicas e o estado de saúde deles é estável. Antes de todos esses compromissos, Bolsonaro se reuniu com o governador Rodrigo Garcia e o candidato Tarcísio de Freitas. O assunto foi o apoio de Garcia também a Bolsonaro. O encontro foi no aeroporto de Congonhas. Tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o governador Rodrigo Garcia falaram do apoio. Vamos ouvir. Nesta terça-feira, com muita honra, venho aqui receber o presidente Jair Bolsonaro no aeroporto de Congonhas para declarar o meu apoio e o meu voto nesse segundo turno ao presidente Bolsonaro. Eu quero agradecer ao governador Rodrigo por esse apoio, que é para o Brasil. Nós temos agora 2 opções apenas e, ao fazermos comparações, vemos claramente qual o futuro que espera a nossa pátria, levando-se em conta quem porventura vem assumir o governo no futuro. E o candidato Lula do PT teve um encontro com religiosos em São Paulo. Acompanhado do candidato a vice na chapa, Geraldo Alckmin, e de Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, também pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o Frei Davi e frades franciscanos. O encontro celebrou o dia de São Francisco de Assis e serviu também para afirmar o apoio dos religiosos à campanha de Lula. Frei Davi fez um apelo para que, caso eleito, o candidato olhe para a educação do país. Em entrevista, Lula afirmou que a educação será uma das prioridades de seu eventual mandato e falou ainda sobre a busca por apoio para o segundo turno das eleições. Nós estamos num processo de conversação com outras forças políticas, nós estamos conversando com outros partidos políticos. Hoje o PDT declarou apoio à nossa candidatura, o PSD do Kassab. Quinta-feira eu vou receber o grupo de senadores que vem comunicar o apoio. Nós recebemos o apoio de várias personalidades políticas do Brasil inteiro, que eu pretendo passar em todos os estados que tem segundo turno nessa campanha. E a gente vai tentar conquistar o máximo de apoio possível. A definição dos apoios dos candidatos e partidos derrotados no primeiro turno a Bolsonaro e Lula é o tema da rodada de opinião. Começou a corrida em busca dos apoios de políticos, partidos, de quem já se elegeu e, em alguns casos, vai ter que pagar a fatura. Jair Bolsonaro saiu na frente. Conseguiu talvez o mais importante deles, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país e Bolsonaro sabe que precisa ampliar o seu eleitorado em solo mineiro para vencer. O discurso de Zema contra o PT pode ter um peso grande na balança.
O presidente também já tem o apoio do senador eleito e símbolo da Lava Jato, Sérgio Moro, no Paraná. Eles se somam a Cláudio Castro, no Rio, e Ratinho Júnior. Lula corre atrás de Simone Tebet e recebeu a adesão do PDT, embora a fala de Ciro Gomes tenha sido quase nula. Uma nova eleição começa no Brasil e o eleitorado vai cobrar os políticos cada vez mais para que seus representantes se posicionem. As campanhas de Lula e Bolsonaro convergem em um aspecto. As principais trincheiras de batalha serão São Paulo e Minas. Nesse sentido, o apoio dos governadores reeleitos, Romeu Zema e Cláudio Castro, e agora de Rodrigo Garcia em São Paulo, é um ativo precioso. O presidente passou o dia em reuniões ontem e está otimista. A ideia é reverter Minas, que deu maioria dos votos a Lula, e ampliar no Rio. Outra iniciativa é reforçar o time de marketing, que agora terá 5 minutos de rádio e TV. O problema é a falta de dinheiro. O fundo eleitoral do PL acabou e agora a campanha quer arrecadar com empresários do agronegócio. Haverá 2 personagens fundamentais na campanha, Michele e Paulo Guedes. Já do lado petista, 2 apoios importantes, um de Ciro e outro esperado de Simone, para formar uma frente ampla pró-democracia. Lula vai reforçar o discurso para os mais pobres e investir na batalha de rejeições, apontando para o risco de reeleger Bolsonaro para democracia, educação, cultura e meio ambiente. Os candidatos à presidência da República intensificaram as negociações em busca de apoio político para o segundo turno. Na terça-feira teve reuniões e anúncios. No início da tarde, o PDT confirmou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. O embarque na campanha do petista foi acertado numa reunião da executiva do PDT, depois que Lula concordou em endossar algumas propostas pedetistas. Tem uma decisão do partido, essa decisão foi tomada, essa decisão é apoio ao presidente Lula, porque ele representa uma aproximação maior com o nosso ideário. Não é o nosso ideário, não é o que a gente lutou para ser, mas é o mais próximo. O ex-candidato Ciro Gomes, que ficou em 4º lugar no primeiro turno, disse que vai seguir a orientação do partido. Frente às circunstâncias, é a última saída. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Além do PDT, Lula recebeu o apoio do PCB e do Cidadania, partido que se aliou a Simone Tebet no primeiro turno e que forma federação com o PSDB. Já os tucanos decidiram liberar os diretórios estaduais e filiados. A ex-candidata Simone Tebet ainda não se manifestou. O MDB, partido da senadora, deve se reunir até amanhã para anunciar uma posição. Enquanto isso, do outro lado da disputa ao Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro começou cedo as negociações em busca de apoio. Pela manhã, ele recebeu governadores reeleitos e ex-ministros e secretários que disputaram as eleições e conseguiram se eleger. Entre eles, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ex-secretário da Pesca, Jorge Seife, eleitos para o Senado. A estratégia é reforçar a campanha para aumentar a votação. Onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos reforçar, né? E o meu compromisso com o presidente é em Santa Catarina, pelo menos aumentar a votação em mais 10%. Bolsonaro também recebeu apoio de parlamentares eleitos que não eram aliados. O ex-procurador Deltan Dallagnol, eleito deputado federal, disse que votará pela reeleição do presidente e que centro e direita precisam se unir no combate à corrupção. O ex-juiz Sérgio Moro declarou no Twitter que Lula não é uma opção eleitoral e que apoia Bolsonaro. O PSC também anunciou apoio ao presidente, que recebeu ainda o apoio de governadores reeleitos, como Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Ratinho Júnior, do Paraná, Romeu Zema, de Minas Gerais e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. É um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o estado de Minas. Como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Segundo o presidente, a estratégia é aproveitar os novos cabos eleitorais para reforçar a mensagem do que o governo fez de positivo para o país. Ele tinha a campanha dele e agora vai ser integralmente para o nosso lado. O que eu digo, esses
dias que faltam, né, até as eleições, até em debates, mostrar o que nós fizemos e também mostrar como é que está o mundo. E dizer para todos, a mudança é muito bem-vinda, mas a mudança, muitas vezes, ela pode piorar. Olha, o ministro da Justiça, Anderson Torres, encaminhou para a Polícia Federal um pedido de abertura de inquérito sobre a atuação das empresas que fazem pesquisas eleitorais. O requerimento para abrir uma CPI também foi já protocolado no Senado. De Brasília, o Igor Damasceno tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Igor, boa noite. Olá, Érica, boa noite a você, boa noite para o Lacombe e também para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. O pedido para a abertura da CPI veio após uma série de erros nos resultados divulgados nas intenções de votos para o primeiro turno das eleições. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, protocolou ontem o requerimento para a criação da CPI para apurar os sistemas adotados pelos institutos de pesquisa. O senador disse também que há a intenção de criar projetos de lei que possibilitem a fiscalização dos institutos. Marcos Duval disse que tem o apoio de ampla maioria da bancada dele no Congresso Nacional. Vamos acompanhar. Como nós protocolamos ontem, mais ou menos por volta das 20 horas, já de imediato a gente começou a ter senadores subscrevendo. Todos os senadores do meu partido também vão subscrever e nós vamos ter aí... eu acho que no máximo até sexta-feira, todas as assinaturas, porque a gente tem é uma questão que todos os políticos passam, seja ele que se beneficiou com um número alto, né, de porcentagem, seja ele que se prejudicou, mas todos passam por isso. Bom, e como vocês adiantaram aí no estúdio, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou pelas redes sociais que encaminhou para a Polícia Federal o pedido para a abertura de um inquérito para investigar os institutos de pesquisa. Segundo o ministro, a medida atende a representações recebidas do Ministério da Justiça de São Paulo, que apontou condutas que, em tese, caracterizam crimes por parte de alguns institutos. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. A Caixa Econômica Federal anunciou várias ações para o Outubro Rosa, mês de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. Além da distribuição de materiais informativos sobre a prevenção do câncer de mama, a instituição vai disponibilizar planos de previdência, seguros e facilidade em consultas médicas para as mulheres. Essas oportunidades elas se transformam em renda própria e renda é sinônimo de liberdade. E é isso que a gente quer para o nosso povo. A Caixa abraçou a causa das mulheres, então a gente está com uma estratégia de relacionamento enfocada em mulheres, principalmente essas mulheres beneficiárias do Auxílio Brasil. A presidente da Caixa também confirmou a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás para o dia 11 de outubro. Mais de 21 milhões de famílias serão beneficiadas. O IBGE prorrogou até o começo de dezembro agora o prazo para a coleta das informações do Censo 2022. As entrevistas deveriam terminar em 31 de outubro, mas até agora as pesquisas foram feitas com apenas 104 milhões de pessoas, 49% do total. A falta de pesquisadores é um dos principais problemas. Metade das vagas ainda não foi preenchida. O Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a isenção do imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Isso encerra uma disputa judicial de quase 7 anos entre pensionistas e a União. De acordo com a Receita Federal, a decisão vai fazer com que o governo deixe de arrecadar cerca de R$1 bilhão por ano. Os ministros acompanharam o entendimento do relator Dias Toffoli de que a cobrança do imposto atinge pessoas vulneráveis, as crianças às quais a pensão é destinada. Passou de 1 milhão o número de brasileiros que caíram na malha fina da Receita Federal esse ano. Agora eles precisam retificar a declaração do imposto de renda. Felipe cometeu um erro quando passou os dados de rendimentos para a contadora. Porque eu acabei esquecendo de informar para ela um informe de rendimentos que eu tinha numa conta bancária que eu não
tinha muita movimentação, mas ali eu tive rendimento. De acordo com a Receita Federal, 42% dos contribuintes que foram pegos pelo leão em 2022 não especificaram rendimentos sujeitos ao ajuste anual de titulares e dependentes declarados. Deduções de base de cálculo, tendo como principal motivo despesas médicas, levaram 28,6% dos brasileiros à malha fina. Despesas médicas é outro ponto que faz com que as declarações de imposto de renda fiquem retidas em malha fina. Por quê? Porque há um cruzamento entre as informações prestadas pelos hospitais, clínicas e médicos, e essas informações, quando são divergentes, faz com que a declaração dessa pessoa física fique retida em malha fina. Outro problema comum são as divergências no valor de imposto sobre a renda retido na fonte entre o que consta na declaração feita pelo pagador e o que foi declarado pelo contribuinte. A Receita informa que entre março e setembro recebeu 38 milhões de declarações e que dessas, mais de 1 milhão foram retidas em malha fina, o que representa 2,7% do total de documentos entregues. Para quem foi pego, é hora de corrigir o problema na plataforma da Receita. O contribuinte pode fazer uma declaração retificadora a qualquer momento e corrigir aqueles erros ou incluir informações que eventualmente ele tenha deixado de fazer na declaração original. Felipe já fez. Passou as informações que faltavam à contadora. Reajustou o meu imposto de renda, informou a Receita que foi um engano e eu recebi, como todos que declaram imposto de renda, né, com algumas regras, a restituição. O Senado aprovou por unanimidade um projeto de lei para financiar a criação do piso salarial dos profissionais de enfermagem. De acordo com o texto, estados e municípios poderão utilizar recursos públicos que foram enviados para enfrentar a pandemia de Covid este ano. Até agosto, o saldo dos fundos somava mais de 32 bilhões e meio de reais. A lei que cria o piso salarial para a categoria, aprovada pelo Congresso e sancionada por Bolsonaro, foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal com a justificativa de que ela não apontava qual seria a fonte para bancar os pagamentos. Agora, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O dia de São Francisco de Assis, o santo protetor da natureza e dos animais, foi celebrado em todo o país. Pois é, houve missas, bênçãos e, claro, a presença de muitos bichos. A reportagem é da Caroline Fernandes. Marie foi resgatada quando ainda era um filhotinho. Hoje, a gatinha de 13 anos teve uma missão especial: transmitir as bênçãos recebidas aos outros bichinhos, também retirados das ruas pela tutora, Rineide. Marie vai representar os animais do meu lar, os animais que não tem lá também, né, os que estão precisando de ajuda, de apoio, que estão desamparados, doentes. Dona Glaine veio com a neta Gabriela pedir proteção a Lupe, Flora e Lili, mãe desses filhotinhos de apenas 2 meses. Nada mais justo para quem crê em Deus dar a bênção. O Lupe é a segunda bênção que toma hoje. Ele abdicou do que tinha em prol de ajudar as pessoas, os animais, e é assim que a gente tem que se inspirar. Neste dia de São Francisco de Assis, católicos trouxeram seus animaizinhos para pedir a intercessão do santo que costumava repartir com os pássaros o pão que levava em suas orações e que pregou o amor e o respeito a todas as criaturas. Frei Gilvan explica que São Francisco representa uma mensagem de paz. A gente reza pedindo a intercessão de São Francisco, que é o pai da ecologia, esse ser da paz, esse que tem uma ligação muito forte com a natureza. São Francisco chamava tudo de irmão. Em Belo Horizonte, as missas foram celebradas na Igreja São Francisco, um dos símbolos da cidade, na orla da Lagoa da Pampulha. O santo, representado no altar principal, pintado por Portinari, foi lembrado pelos fiéis e muitos protetores dos animais. Francisco, ele veio para poder proteger os animais. Não é nada melhor do que vir nessa data para trazê-los. Eu estou hoje aqui com a Estrela para São Francisco abençoar, para ela ser uma ótima cão-terapeuta. Então hoje, celebrar São Francisco, eu diria que é celebrar a grande fraternidade, porque ele sempre chamou todos e todas de irmão e irmã. No Rio de Janeiro, o dia de São Francisco de Assis foi celebrado no Bioparque. Os animais foram abençoados pelo padre do Cristo Redentor. Bicho preguiça e as aves receberam a água benta, representando os mais de 1000 animais de 200 espécies que vivem no local.
para lembrar no dia de hoje dessa necessidade de interação entre homem e natureza, desse cuidado que a gente tem que ter com a natureza, na preservação e no cuidado da nossa biodiversidade. Uma exposição imersiva ao mundo do pintor que vendeu apenas um quadro em vida. A mostra Van Gogh Live 8K, no Rio de Janeiro, traz um jeito diferente de conhecer a obra de um gênio da arte. Uma explosão de cores que deixam o público fascinado. A sensação é de estar dentro de um quadro de Van Gogh. Olha, é muito emocionante. Você chega aqui, aí você já vai construindo a história dele ali por fora e quando você chega nesse salão, explode tudo. A exposição Van Gogh Live 8K é uma viagem imersiva ao mundo do artista holandês. São mais de 200 obras projetadas no chão e nas paredes. Natureza morta, retratos da vida no campo, uma característica do pintor que teve uma carreira curta e intensa. Em menos de uma década, pintou quase 900 telas. A gente nem consegue nem sair daqui, dessa sala aqui. Parece que a gente fica hipnotizado. Nos convida a ver a vida desse artista visionário por uma perspectiva muito diferente, trazendo alguns outros recursos, tanto da tecnologia quanto da visão. Então é uma experiência muito mais do que artística, sensorial. Van Gogh vendeu apenas um quadro quando estava vivo. O sucesso póstumo do artista veio através da cunhada, viúva do irmão Theo. O pintor se tornou um dos maiores influenciadores do expressionismo. As cartas que ele trocou com o irmão, 4 anos mais novo, ajudam a compreender a vida e a obra de Vincent van Gogh. Algumas das 600 correspondências estão retratadas na mostra. Van Gogh morreu em 1890, aos 37 anos, e talvez tenha sido um dos artistas que mais fizeram autorretratos. 37 ao todo, que retratam suas emoções e ajudam a eternizar a imagem do gênio das artes. Ele hoje tornou-se alguém muito popular e conhecido de um grupo bastante heterogêneo. Então essa é a magia desse artista, fazer com que pessoas de diferentes idades, noções culturais, entendam da mesma forma. A exposição ficará em cartaz até o dia 2 de novembro no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Rede TV News termina aqui. Boa noite, até amanhã. Boa noite, a gente te espera amanhã.